Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Analisando em um livro dos Espíritos, a lei da sociedade, uma das leis morais emanadas do Criador, Kardec pergunta aos espíritos superiores se os laços de família
poderiam ser considerados uma lei da natureza, a que eles respondem. Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. A necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, dessa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Acompanhando ainda mais a análise desse assunto, pergunta Kardec: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo, respondem os espíritos superiores. Observa-se dessa forma que o núcleo familiar é a base da formação da sociedade. Uma família bem constituída, presidida pela prática do amor, da solidariedade e da fraternidade autêntica, com respeito recíproco voltado ao bem de todos, reflete positivamente em benefício da sociedade em geral, construindo um ambiente de paz, de união e de progresso. Cabe a cada um dos participantes do núcleo familiar, naturalmente, a responsabilidade de construir e preservar a harmonia doméstica. E essa responsabilidade é maior para o casal formador da família, que, renunciando a qualquer capricho pessoal, deve se dedicar com pleno amor aos filhos que gerou, dando-lhes segurança afetiva, formação básica para o trabalho e um sentido nobre para a sua existência. Como observa o próprio codificador. Mas, na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não somente um, a amá-los, a cuidá-los e a fazê-los progredir. O melhor mesmo é viver e conviver em família. Construamos e fortalecemos mais os seus laços. Olá, eu sou Alexandre Caldini, escritor, espírita, e hoje estou aqui para conversar com você sobre um tema muito atual e preocupante, que é o conflito entre Rússia e Ucrânia. Você tem acompanhado nas redes sociais, nos jornais, na televisão, né? O que está acontecendo ali. Há uma preocupação muito grande que isso escale até uma terceira guerra mundial. Vai acontecer? Não se sabe. O que se sabe é que tem muita gente boa negociando para que isso não aconteça, tentando manter o equilíbrio, a serenidade e a paz. Mas eu quero abordar com você na conversa de hoje, não é exatamente sobre a Ucrânia e Rússia, mas é sobre guerras. Como é que o Espiritismo entende as guerras e como é que nós, como brasileiros, podemos atuar para acabar com esse flagelo que é a guerra. Quero começar pensando a história da humanidade com você. Veja, desde sempre, nós éramos uma pequena tribo, a gente invadia a tribo vizinha. A gente era uma pequena cidade, invadia a cidade vizinha, uma nação invadia a nação vizinha. Essa foi a história da humanidade até hoje, continua sendo, não é? E ao invadir, a gente guerreava, a gente machucava, a gente matava, a gente aprisionava, nós escravizávamos, nós torturávamos, nós estuprávamos e nós assassinávamos. Veja que história complicada. Eu falo nós, porque se nós estamos encarnando, nós fizemos parte disso tudo, tá certo? E aí isso é só apenas parte dos impérios, né? O Império Romano fez isso, o Império Austro-Húngaro,
os mongóis, o Japão, aqui na América toda, os portugueses no Brasil, dizimando as nações que estavam no Brasil, antes do Brasil ser o Brasil, os espanhóis acabando com a América Espanhola toda, os maios, os astecas, os incas, né? É só natural essa sobreposição, mas isso vai acabar, as guerras vão acabar. Por quê? Com a evolução da humanidade. Se você for dar uma olhadinha como é que o Espiritismo compreende, dá uma chegadinha no Livro dos Espíritos, capítulo 6, perguntas 742 até 745. São poucas perguntas, facinho de ler. Lá, Kardec pergunta para a espiritualidade superior como é que é entendida a guerra. E o que a espiritualidade superior fala é muito claro, fala que a guerra é um atraso. É o nosso lado mais cruel, mais animal, mais bruto ainda atuando. É falta do uso do raciocínio e do sentimento ainda. Ele fala que é a satisfação das paixões. Que paixão é essa? A paixão pelo poder, por ganhar, por vencer, pelo heroísmo, por ser o cara, né? É isso que leva à guerra. Conquistar, ter mais, a ganância. Então tá claro que a gente precisa combater na gente, né? Ganância, inveja, ódio, ciúme, prepotência. Tudo isso a gente tem que tirar da gente, que são situações que levam à guerra. Ele fala também que há ainda a preponderância da lei do mais forte, que a guerra é causada pela ambição, e quem causa a guerra vai responder pelas mortes que causou. Mas também diz o seguinte, que as guerras desaparecerão da terra quando nós praticarmos a lei do amor, a lei da caridade e a lei de Deus. Que lei de Deus é essa? É exatamente isso, o amor, a fraternidade, a compreensão. Nós compreendemos que todos somos um, somos a mesma coisa, nós somos espíritos criados por Deus, todos com necessidades, todos com méritos e deméritos. É isso que a gente tem que compreender. Não há o inimigo. Há o outro que sou eu. O outro é igualzinho a mim. Um espírito necessitado. De quê? De compreensão, de amor, de tudo que a gente precisa. Nós todos também, né? Então é o seguinte, a guerra ainda é um super atraso que nós precisamos tirar da nossa frente. Com relação à guerra, eu lembro de um episódio, eu morava nos Estados Unidos, 1980. Havia apenas 5 anos, havia acabado a Guerra do Vietnã. E eu conversando com um ex-combatente americano, ele estava acabado, ele não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum, não conseguia parar emprego, não conseguia ter uma relação afetiva razoável com a esposa, ele não dormia direito, só tinha pesadelos, lembrando de tudo que ele fez, as atrocidades que ele cometeu e o que ele viu, que ele presenciou no Vietnã, né? Matando gente que ele não conhecia, vendo colegas sendo mortos por gente que ele não conhecia, uma loucura total. Ele me disse o seguinte, eu lembro até hoje, ele falou, Alexandre, se um dia houver uma guerra no seu país, fuja, porque os que fugiram estão muito bem. E nós que fomos à guerra estamos absolutamente acabados, né? E foi muito forte essa fala dele, né? Para provar para mim que não há heroísmo, não há patriotismo. Sêneca, o brilhante filósofo Sêneca, falava o seguinte, a minha pátria não é o lugar onde eu estou, onde eu nasci, minha pátria é o mundo. E para nós espíritas, a nossa pátria é o universo, né? Nós somos espíritos imortais. Então, serenidade nessa questão da guerra, compreender isso, né? Um outro amigo que trabalha na indústria bélica me falou, Caldini, a indústria bélica é um grande negócio. É muito dinheiro que vai por ali. Você imagine, cada avião que cai, que é abatido, cada míssil que é disparado, é um míssil novo que vai ter que fabricar. É um novo avião que será fabricado e vendido e custa muito dinheiro. Dê uma entradinha na internet, veja quanto custa um porta-aviões, um submarino, um míssil, quanto custa um avião, um caça, um carro de combate. É muito dinheiro, né? Eu fui olhar, são 2 trilhões, não são 2 milhões, não são 2 bilhões, são 2 trilhões de dólares por ano que nós, como humanidade, gastamos na indústria da guerra. Né? É muito dinheiro, por isso tem muito interesse, por isso tem muito conflito. Hoje no mundo são mais de 80 conflitos nesse momento. Né? E esse dinheiro, daí fui dar uma olhada na ONU, a ONU calcula o seguinte, por ano, 42 milhões de pessoas morrem de fome no mundo. Vou repetir, 42 milhões de irmãos nossos, iguais a você e a mim, morrem de fome todo ano no mundo. Olha que atrocidade, que horror que é isso. 42 milhões de pessoas, minha amiga, meu amigo, equivale a 80 cidades de Florianópolis. É como se 80 Florianópolis fossem dizimadas todo ano com a dor da fome, morressem de fome. Muito cruel, não é? Pois a própria ONU fez um raciocínio que é o seguinte, com 6,6 bilhões de dólares, 6 bilhões e meio de dólares, se acaba com a fome no mundo, se erradica a fome no mundo. Ninguém mais morreria de fome. Então veja que interessante, 2 trilhões de dólares é o que nós gastamos por ano em armamento, munição, tanque de guerra, míssil, tudo. 2 trilhões. E 6,6 bilhões de dólares é o que basta para erradicar a fome. É muito menos que isso aqui. Né? 300 vezes mais disso aqui é o que se gasta com armamento no mundo. Está na hora de a gente repensar a situação toda. Né? Eu fui dar uma olhada no Brasil, não difere muito. No Brasil, o orçamento da União para o Ministério da Defesa é 90 bilhões de reais. E o Bolsa Família, deixa eu até ver o dado aqui, o Bolsa Família é 35 bilhões de reais. Ou seja, Bolsa Família gasta 35 bilhões, o Ministério da Defesa gasta 90 bilhões todos os anos. 3 vezes mais, grosso modo. Né?
Veja, eu não sou contra o Ministério da Defesa, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Eu mesmo sou um militar, eu sou um oficial do Exército Brasileiro, eu sou tenente do Exército Brasileiro. Então eu compreendo sim a necessidade das Forças Armadas, defendo inclusive. Precisa estar na fronteira, tanto na fronteira marítima como na fronteira terrestre, para evitar narcotráfico, evitar tráfico de gente, tráfico de armas, tudo isso é muito importante. Eu só penso que a gente não está invertendo a ordem das coisas quando a gente investe tão pouco para acabar com a miséria e tanto na defesa, né? Nesse dinheiro da defesa, 80% é salário, é aposentadoria e é pensão para as filhas dos militares. Quer dizer, grande parte não é nem investimento, é só para manter esse negócio todo, né? Enfim, não é uma proposta para a gente pensar a respeito disso, né? Se dá para a gente acabar com a fome, será que não está melhor investir nisso? Não estamos ainda patinando no nosso atraso, né? Voltando à Rússia e à Ucrânia, o que a gente pode fazer? Acho que você pode rezar, se você quiser, para ajudar a fortalecer os espíritos bons que estão ali tentando acalmar a situação. É uma ação, né? Mas tem outra ação que eu acho que é importante para dizer não para a guerra. Para dizer não para a guerra que acontece no Brasil nesse momento. Como assim? Há guerra no Brasil nesse momento? Sim, várias guerras, pequenas, invisíveis, mas que causam mal danado à nossa população. Há várias pequenas guerras no Brasil que matam milhões de brasileiros todos os anos, que causam dor a milhões de brasileiros todos os anos. Quer ver quais? Vê se você concorda com elas. Eu listei algumas aqui. A violência contra a mulher é uma guerra brasileira que nós precisamos combater. A violência contra os negros é uma guerra brasileira que nós precisamos imediatamente combater. A violência contra os homossexuais é uma guerra brasileira que nós precisamos combater. A violência contra os pobres é uma guerra brasileira que nós precisamos combater. A violência contra os judeus, você viu essa semana agora, a questão do nazismo, é uma guerra brasileira que nós precisamos combater. A violência da corrupção, que causa tanto mal, tanta fome, tanta dor, é uma guerra muito brasileira, que nós precisamos muito combater. A violência contra as religiões afro-brasileiras, estão pondo fogo em terreiro de Umbanda e Candomblé, é uma violência brasileira que nós sim precisamos combater. A violência dos juros altíssimos, ganhos absurdos, que elevam a inflação lá em cima, o preço dos alimentos lá em cima, levando as pessoas, você viu, virando lixo para buscar osso para poder fazer uma sopa. Essa é sim também uma guerra brasileira que nós precisamos combater. A violência do preço dos remédios altíssimos, com margens enormes, deixando as pessoas na dor, é uma violência brasileira que nós precisamos combater. Veja, há inúmeras pequenas guerras no Brasil que causam muito mal a todos nós brasileiros, que sim nós precisamos combater. E como é que se combate essas guerras? Não é com arma de fogo, não é com violência. É com a melhor arma que existe. E este ano é um ano propício para fazer esse combate. Qual é essa arma? O seu voto. 2022, você sabe, é um ano eleitoral, não é? É a hora da gente votar adequadamente. Em quem você quiser, escolha sua candidata, escolha seu candidato de qualquer partido. Obviamente, você que sabe, você é dono do seu voto e tem que ser assim. É um direito seu votar em quem você quiser, perfeito. O que eu advogo aqui é apenas que nós pensemos em quem nós estamos votando. Sobretudo, amigas e amigos, para o Senado e para a Câmara, para o Congresso Nacional. Veja, a gente pensa muito em quem votar como presidente da República, para governador de estado, para prefeito da nossa cidade. Importante, claro. Mas talvez mais importante seja o voto que nós damos para o senador. O voto que nós damos para o deputado federal. Porque é ali, no Congresso Nacional, que passam as leis. É ali, na Câmara e no Senado, que se aprova o orçamento da União e divide para onde vai o dinheiro. É ali que se aprova as políticas públicas que podem, sim, minorar a miséria no Brasil, acabar com a fome até, não é? Se nós escolhermos adequadamente, onde é que nós vamos pôr recursos? O que nós vamos proteger, né? Então, o meu apelo a você é que neste ano de 2022, acabe com a guerra que tem no Brasil também. Você pense em quem você está votando. Mais uma vez, escolha quem você quiser, mas veja se seu candidato é comprometido com os mais pobres, com os mais vulneráveis, com os mais frágeis, com aqueles que são violentados a todo momento, violentados economicamente e violentados até fisicamente. Esse, na minha opinião, é quem deveria receber nosso voto, para que nós possamos promover a paz, para que nós acabemos com a guerra, essa guerra invisível e muito nefasta. Lembre-se, a paz mundial que você quer, que eu quero, que todos nós queremos, começa também no Brasil. A paz mundial começa no seu prédio, no seu condomínio. A paz mundial começa no seu trabalho, na sua escola. A paz mundial começa na sua casa, na sua família. E, sobretudo, minha amiga, meu amigo, a paz mundial começa em você, a paz mundial começa dentro de mim, dentro de cada um de nós, nas nossas atitudes. E nossa atitude também se reflete na qualidade do nosso voto. Então, o que eu desejo a você é que você seja um emissário de Deus aqui na Terra, levando a paz por toda parte, agindo para que a paz se faça. Muito obrigado, um super abraço a você.
Esforço pessoal. As grandes conquistas da humanidade têm começo no esforço pessoal de cada um. Disciplinando-se e vencendo a si mesmo, o homem consegue agigantar-se, logrando resultados expressivos e valiosos. Essas realizações, no entanto, têm início nele próprio. É possível que não consigas descobrir novas terras a fim de te tornares célebre. Todavia, poderás desvelar-te para o bem, fazendo-te elemento precioso no contexto social onde vives. Certamente, não conseguirás solucionar o problema da fome na terra. Não obstante, poderás atender a algum necessitado que defrontes, auxiliando-o a diminuir o problema geral. Não terás como evitar os fenômenos sísmicos desastrosos que periodicamente abalam o planeta. Assim mesmo, dispões da oração, que envia a essas almas o amparo necessário para a amenização de suas dores. De fato, não terás como impedir as enfermidades que ceifam as multidões que lhes tombam, indefesas, ao contágio avassalador. Apesar disso, tens condições de oferecer as terapias preventivas do otimismo, da coragem, da esperança. As sucessivas ondas de alienação mental e suicídios que desnorteiam a sociedade não cessarão de imediato sob a ação da tua vontade. Mas a tua paciência e bondade, a tua palavra de fé e de luz, conseguirão apaziguar aquele que as receba, oferecendo-lhe reajuste e renovação. Naturalmente, o teu empenho máximo não irá alterar o rumo das leis da gravitação universal. Mas, se o desejares, contribuirás para o teu e o equilíbrio do teu próximo em torno do sol de primeira grandeza, que é Jesus. Os problemas globais merecem respeito, mas os individuais que se somam, produzindo volume, são possíveis de serem solucionados. A inundação resulta da gota de água. A avalanche se dá ante o deslocamento de pequenas partículas que se soltam. A epidemia surge num vírus que venceu a imunização orgânica. Desta forma, faze a tua parte, mínima que seja, e o mundo irá melhorar. A sociedade, qual ocorre com o indivíduo, é o resultado de si mesma. Reajustando-se, o homem melhora-se a comunidade. Se teus sonhos almejam a felicidade plena no mundo, começa a busca de fazer felizes aqueles que se encontram ao teu redor. Se teus desejos de paz são sinceros, busca a paz interior da consciência tranquila e transmite paz àqueles que te cercam. Se vês no futuro o amor reinante no planeta, principia amando intensamente tua família. A escuridão não mais existe quando na presença de uma minúscula faísca. O sofrimento pensa em desaparecer quando é envolvido por uma leve brisa de esperança. A chuva cinza decompõe-se em cores quando recebe os raios do sol. A raiva tem saudade da doçura quando é abraçada com carinho. A escuridão, o sofrimento, a chuva, a raiva, todos eles passam. Pensa nisso.
Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Paz no lar, paz no mundo. Falando-se em paz, remetemo-nos logo a países sem lutas, sem violência e tumulto de toda sorte. Há colóquios de paz pelo desarme de grandes nações que, vez por outra, acabam com insultos e ameaças resultantes da falta de base do verdadeiro sentido de fraternidade. Entende-se também por paz o direito de se respirar em clima de perfeita quietude, longe dos demais transtornos da esfera social. Paz, sinônimo de concórdia, de entendimento entre criaturas humanas, começaria essencialmente no reduto doméstico. Lar, esse bendito recesso da conjuntura consanguínea, significa sublime fonte da educação para o êxito dos valores morais e intelectuais ante os transes complexos da existência. Se bem conhecidos e compreendidos, esses valores ajudam sobremaneira a criatura humana a superá-los. Em tese, lar é um espaço onde se dariam por princípio as primeiras noções de convivência proveitosa em prol de uma sociedade mais humana, fraterna, segura e justa. Âmbito em louvor ao exercício da perfeita dignidade, cada núcleo doméstico se caracteriza pela conduta de seus membros. Quis Deus que, na ambiência familiar, as virtudes conduzidas pela firmeza de caráter fossem levadas a efeito pela crença nos vínculos
interpessoais saudáveis, segundo lei do bem e restrito, sobretudo em relação aos mais próximos, incluindo nesse bem qualquer ser vivo organizado, dotado de sensibilidade, com ou sem movimento, afora o conjunto de condições peculiares e de influências atuantes em nosso meio ambiente. Quem de verdade ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ama o ar que respira, rios, mares, plantas, animais. Mais que um aglomerado de pessoas, o Instituto da Convivência foi estabelecido para o auxílio em comum entre a parentela consanguínea. Sendo ainda importante grupo de reeducandos, os lares terrenos deveriam ser primorosos recintos de nobre tradição moral, com base na solidariedade e respeito fraternos entre os seus indivíduos. Por isso, Deus, a eterna e suprema bondade e justiça, fez as criaturas associarem-se em regime de reparação através do meio poligenésico, tendo em vista o exercício da boa convivência em favor do progresso espiritual. Mas a família consanguínea, não se iluda, segundo o Espírito Emmanuel, é formada de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Cada lar representa a garantia da sobrevivência dos valores morais de interesse do próprio gênero humano, e não dá para estabelecer o bem em nossa sociedade sem essa garantia. Por exemplo, enchemo-nos de dó ante lastimoso padecer de mães afligidas por filhos viciados em drogas, leves ou pesadas, principalmente se estes se transformaram em criminosos cruéis, alguns dos quais homicidas, a partir da infância. Muitos infortúnios não ocorreriam se certos pais combatessem desde cedos em seus filhos o princípio das más tendências, o egoísmo, filho do orgulho, que é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Cobrando explicação de si mesmos ou do Criador, é comum aquela patética e famosa pergunta: onde foi que eu errei? A maior parte dos pais e mães considera os filhos propriedade exclusiva e, ao colherem o que semearam, ou seja, a falta de respeito, a ingratidão, julgam-se os maiores coitadinhos. Concluindo, a paz entre as potências do mundo só será realmente obtida com base na fraternidade pura, com responsabilidade e respeito mútuos, sem restrição, e não apenas à custa de manifestações públicas, de gesticulações, exibições de símbolos, de cartazes e de anúncios na TV. Paz verdadeira não depende de eventos de caráter diplomático, as mais das vezes sem nenhum efeito positivo, notabilizados por atitudes teatrais de sorrisos, abraços e apertos de mão para sair no noticiário. Não adianta. Paz, exatamente, tem de começar primeiro em casa e ponto final. Como vimos, lar não é apenas uma construção em certo espaço de terreno, limitada por paredes e tetos, com sala, quarto, cozinha, demais dependências e o carro na garagem. Quando nos referimos à família, não falamos de um grupo de pessoas do mesmo sangue reunidas no mesmo endereço
destinada a repastos, descanso e lazer. Nem nos referimos a indivíduos que não costumam dirigir cumprimentos nem pedir licença, desculpas, um não sabendo onde o outro está, se volta cedo ou tarde, ou se não volta. Fiquemos, portanto, com estas brilhantes palavras da veneranda Joana de Ângeles, sublime especialista em ciência dos fenômenos psíquicos e do conjunto de reações da individualidade encarnada. Abrir aspas. A doutrina espírita, atualizando a lição evangélica, descortina na família esclarecida espiritualmente a humanidade ditosa do futuro promissor. Sustentá-la nos ensinamentos do Cristo e nas lições da reta conduta, apesar da loucura generalizada que irrompe em toda parte, é o mínimo dever de que ninguém se pode exibir. Fechar aspas. Quando nós vamos na fonte das leis espirituais, nós conseguimos avaliar situações não com os nossos preconceitos de época, mas à luz das leis espirituais. Das leis espirituais. Então, é agora que a gente quer, então, avaliar a família à luz desses conceitos. Porque tanta coisa está acontecendo, tanta mudança está ocorrendo, e a gente precisa se perguntar: existem leis espirituais que regem a família? Existem. Primeira delas, lei de cooperação. A família é um espaço privilegiado de cooperação. Porque Deus, na sua sabedoria, colocou a espécie humana numa situação peculiar. Nós somos o único filhote que, se não tiver assistência prolongada dos pais, morre. Qual bebê que sobrevive sozinho? Então a família é o espaço privilegiado da lei de cooperação. Para que eu me constitua biologicamente, socialmente, cognitivamente, espiritualmente, eu dependo de quem veio antes. Pai, mãe, tios, tias, avós, avós, primos, primas. Eu dependo. Não é? Então, a família é esse núcleo cuja lei é cooperação. Agora, a lei de cooperação, ela apresenta desafios, porque uma hora eu estou recebendo, uma outra hora tem que dar. Uma hora um outro tem que parar o que está fazendo para me ajudar, mas tem uma hora que eu vou ter que parar o que eu estou fazendo para ajudar o outro. Uma hora eu tenho uma necessidade financeira e o outro vai ter que tirar do dinheiro dele para me ajudar. Mas vai ter uma hora que eu vou ter que tirar do meu para ajudá-lo.
lei de cooperação. E aqui começa um problema. Um grande problema. Porque depois da revolução tecnológica e do materialismo, revolução tecnológica e materialismo, a sociedade ela foi construída. A sociedade que nós vivemos hoje, ela é uma sociedade construída para indivíduos. Para indivíduos. Eu vou dar um exemplo. Final do século XIX, você queria ouvir música. Eu quero ouvir uma música. Como é que você fazia? Contratava um músico, ele ia em casa, tocava para a gente. Então, sabe qual que era uma coisa rentável, que era comércio? As famílias compravam partituras. Compravam partituras. Aí um membro da família tocava. Então, a apreciação da música era coletiva. Só podia ser coletiva. Ela só podia ser coletiva. Hoje, você tem um aparelho e um fone, você ouve música sozinho. Eu vinha para Goiânia, passando pelo anel rodoviário, um engarrafamento de 5 quilômetros. E eu comecei a contar. Raramente havia um carro com mais de uma pessoa. Porque nós criamos uma estrutura urbana para um carro por pessoa. Tem que voar, porque não vai ter estrada, não tem jeito. Um por um não dá. Mas é assim. Uma sociedade que se organizou para indivíduos. Então a família entrou em crise. Porque a família é uma vivência coletiva. Família é ser incomodado. Quer viver em família? Então aprende a ser incomodado. Incomodado no individualismo. Porque eu estou aqui, eu quero ficar no escuro. Aí entra o indivíduo e acende a luz. Aí eu acendo a luz. Aí vem o outro e fala, mas eu preciso apagar. Porque é um espaço coletivo. Acontece que a sociedade estava organizada da seguinte maneira. A gente não ficava muito longe. Não ficava muito longe. Então você casava, a esposa tinha filho, aí estava aqui a avó, a bisavó, a tataravó, a mãe, a tia, a sobrinha, todas que já tinham parido, estavam ali. Então ela tinha um neném e mais 20 assessoras. Não é assim, o umbigo é assim, lá, troca a fralda. Blá, blá, blá. Hoje o que acontece? A mãe está no outro estado, está no outro lugar, a mulher tem um filho, ela olha para o lado, está sozinha. Está sozinha. Ela entra em pânico. Ela entra em pânico. Porque nós desaprendemos a viver o coletivo. Aprendo a ser forte como sou. Em nome da mãe, aprendo os encantos de um manual. Em nome do irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é mãe, pai, filho, irmão celeste, ó mestre. Caminho do milênio do amor.
Pai, Filho, Irmão Celeste, ó Mestre, sou um universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. É através da evangelização que o Espiritismo desenvolve seu mais valioso programa de assistência educativa ao homem. A Escola de Letras continua a informar e instruir a fim de que a ciência se fortaleça no seio das coletividades. Entretanto, é a educação religiosa que vem estimulando a moral, de modo a libertar a criatura humana para os altiplanos do amor, de consciência despertada e vigilante junto aos imperativos da vida. Aliando sabedoria e amor, alcançaremos equilíbrio em nossa faina educativa. Educa-se o homem e teremos uma terra verdadeiramente transformada e feliz. Mensagem introdutória à luz da comunicação do presidente da Federação Espírita Brasileira, Guilom Ribeiro, desencarnado em 1943. A atualidade desse pequeno trecho transcrito nos remete às mais profundas reflexões, pois que a doutrina espírita cumpre um papel significativo na renovação da humanidade. Os avanços tecnológicos, embora lancem o ser humano nas mais entusiásticas conquistas, não conseguem aliviar as suas inquietações, muito menos responder às indagações. Em seu constante jornadear pelos planos dimensionais da vida, o espírito imortal vem recebendo, ao longo dos séculos, a equivocada informação de que é herdeiro da culpa. Sabemos que muitos conceitos errôneos, ainda arraigados no comportamento humano, são heranças psicológicas seculares, incumbidas na mente das criaturas por um funesto processo religioso opressor. Invariavelmente, as propostas religiosas salvacionistas apresentam ao homem adulto a tábua da salvação para os seus males e culpas. Em contrapartida, o Espiritismo, com um propósito eminentemente educacional, nos compele a pensar. Em O Livro dos Espíritos, na questão 383, Allan Kardec, junto às entidades venerandas, nos esclarece de maneira pedagógica quanto à imperiosa necessidade e valorização para o espírito da evangelização infantil. Indaga o insigne codificador. Qual
para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhes auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. A doutrina espírita veio ao homem para outorgar-lhes alforria espiritual, ou seja, incitá-los ao exercício do livre pensamento. Através da evangelização infantil, pode-se quebrar o círculo vicioso no qual o homem nasce e renasce em lares em que os conceitos de culpa ainda são largamente difundidos. Membros da parentela física de nossas futuras reencarnações já se encontram em plena vilegiatura carnal, pois já são crianças de hoje. Que tipos de educação estamos legando às nossas crianças para que elas nos eduquem amanhã? Obteremos a resposta na prática quando formos recebidos de volta para as lutas redentoras. A evangelização infantil é indubitavelmente o mais precioso recurso para a reforma do mundo. É na evangelização infantil que muitos paradigmas do medo há séculos estabelecidos são quebrados. É na evangelização infantil que se forja o homem de bem e se pode libertar da ignorância a alma humana. Lancemos mãos dos recursos preciosos que essa escola oferece ao homem no processo de redenção da humanidade. Reflitamos com Guilom Ribeiro. Evangelizemos por amor. Auxiliemos a todos, favorecendo sobretudo a criança e ao jovem com melhor posicionamento diante da vida, em face da reencarnação. Somente assim plasmaremos desde agora os alicerces de uma nova humanidade para o mundo por vindouro. É de suma importância amparar as almas através da evangelização, colaborando de forma decisiva junto à economia da vida para quantos vagueiam pelas estradas existenciais. E não tenhamos dúvida de que a criança e os jovens evangelizados agora serão, indubitavelmente, aqueles cidadãos do mundo, conscientes e alertados, conduzidos para construir, por seus próprios esforços, os verdadeiros caminhos da felicidade na Terra. Um dos mais preciosos recursos para a educação da criança e do jovem é o livro espírita infanto-juvenil. Pais e educadores, leiam com seus filhos e para os seus filhos. A leitura é uma prática que ajuda a aproximar pais e filhos. A leitura fomenta o diálogo. A leitura forma o homem de bem. A leitura cria um elo de afetividade entre o educador e o educando. Evangelizar é amar, é instruir. Sigamos a advertência do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Jesus diz, o Evangelho tem que florescer primeiro nas almas, para depois frutificar no espírito das nações. Nós não veremos Evangelho nas coletividades, nas nações, enquanto as almas não forem evangelizadas. É por isso que o nosso trabalho é de evangelização de corações, não de multidões. Evangelizamos almas.
a começar pela nossa. Enquanto houver um ser humano no planeta que não conseguir ser 100% honesto nos menores gestos da sua vida, não tem reino dos céus. Porque o reino dos céus não é um decreto de políticos da terra. O reino dos céus é um patamar espiritual a ser atingido por cada um de nós. Louvado seja, Senhor, pela crença que nos deste, o Espiritismo cristão, nosso tesouro celeste, pela luz que vislumbramos entre as sombras do caminho em que ainda nos movemos, seguindo devagarinho, pela paz que já sentimos no fragor da imensa luta, que em verdade, mestre amado, ninguém no mundo desfruta por este instante sublime de aconchego e oração, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão. Pela paz que já sentimos no fragor da imensa luta, que em verdade, mestre amado, ninguém no mundo desfruta por este instante sublime de aconchego e oração, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão. Pelas flores no jardim, pelo sol sobre o telheiro e a orquestra dos passarinhos cantando no abacateiro, e por tudo que nos dás, em nome do excelso amor, eis que ainda te pedimos, louvado seja, Senhor, pela paz que já sentimos no fragor da imensa luta, que em verdade, mestre amado, ninguém no mundo desfruta por este instante sublime de aconchego e oração,
em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão.